Então, boa noite a todos. Novamente, nós estamos nesse Hangout. Novamente, nós vamos falar sobre legislação e psicologia. Eu peguei um exemplo simples para ilustrar um pouquinho do que nós vamos falar, e esse exemplo vai de acordo com um dos preceitos do meio acadêmico. Existem duas formas de nós passarmos o conteúdo de uma disciplina. Existe uma forma longitudinal e uma forma transversal. Hoje em dia, o conteúdo transversal ele é muito exigido. O que seria isso? Vamos imaginar uma caneta Bic que eu fizesse um corte assim. Se nós fôssemos olhar essa caneta Bic de frente, com um corte assim, esse corte que é chamado de corte transversal, nós veríamos uma bola, um círculo, uma circunferência. Nós saberíamos tudo aquilo que aquela caneta Bic tem naquele momento, naquela fração de tempo. O que seria isso em relação à psicologia? Se nós formos falar de psicologia a partir de um conteúdo transversal, a gente vai falar de psicologia, daqui a pouco fala um pouquinho de direito, fala como aquele direito se apresenta em relação a algumas outras áreas, depois como a psicologia pode operacionalizar e operar aquele conteúdo todo, e por aí vai. A gente fala muita coisa sobre aquele tema e muita coisa pouco específica. Já no corte longitudinal, a gente veria aquela caneta Bic do início até o fim. Seria algo muito mais profundo e que em alguns momentos não tocaria tantas áreas, tantos outros conhecimentos. Hoje nós vamos fazer o que é chamado de abordagem longitudinal. A gente vai pegar em formato de entrevista o Alan curitibano, foi um dos representantes da chapa Renovação, que é a chapa 21, se não me engano, certo, Alan? Certo, 21. É a chapa Renovação, pelo Conselho Federal de Psicologia, agora no ano que passou, 2013, e meu nome é Luiz Anunciação, eu fui o encabeçador da chapa Consciência Psi, que no ano de 2013 concorreu à gestão do Conselho Regional 05, que é o Conselho Regional do Rio de Janeiro. Hoje, tanto o Alan quanto eu, iremos falar um pouquinho sobre a legislação que cerca a psicologia, sobre as leis que nos norteiam, sobre as leis que nos embasam. Então, o conteúdo longitudinal, tendo em vista que vai pegar do início ao fim o mesmo tópico. Aí sim, nos comentários, nas abordagens que nós teremos, a gente vai falar de outras coisas. Isso também vai de encontro ao nosso grupo de Facebook chamado Legislação e Psicologia, onde nós temos ali um espaço muito bom de trocarmos informações sobre esse meio político, informações sobre o meio administrativo, informações sobre a psicologia de uma maneira geral. E também serve para uma referência videográfica. Todos os alunos, todos os psicólogos, todas as pessoas que são interessadas no tema, têm também este veículo, esse conteúdo disponível via internet. Então, novamente me apresentando, meu nome é Luiz Anunciação, e eu vou passar aqui algumas informações para o Alan. Caso alguém tenha interesse em fazer perguntas, pode escrever essa pergunta em Facebook, pode mandar essa pergunta por e-mail, pode escrever essa pergunta no próprio canal do YouTube, que eu a farei. Bom, Alan, todos nós somos psicólogos. Alguma das perguntas que nos vem bastante frequente, uma das perguntas que os alunos nos trazem em sala de aula e que muitas vezes pessoas recém-formadas nos trazem, vai ao encontro da psicologia regulamentada. Qual que é a lei que regulamenta a profissão do psicólogo no Brasil? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa lei? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Nós já fizemos o primeiro Hangout, né? Esse é o segundo, conforme você já abordou, legislação e psicologia. E agora o foco, tão bem explicado para você, que você colocou, né, o corte que a gente vai fazer. É interessante começar com essa 419, a lei que regulamenta a profissão. 4.119, de 27 de agosto de 1962. Ou seja, a lei dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo. Esta lei é aquela que dá base à profissão como uma profissão regulamentada. O que ela vai definir? Basicamente, o que é, quem faz e quem pode ser psicólogo. Então, o fulcro que a legislação nos diz. Essa lei, por sua vez, foi regulamentada por um decreto, o decreto 53464, de 21 de janeiro de 1964. Basicamente, é essa a lei que dispõe sobre a profissão de psicólogo.
Então temos aí um universo. A lei que foi promulgada lá em 1962, um ambiente histórico, governo João Goulart, e o decreto, o 53.464, que o regulamenta já em 64. Qual é o ambiente, talvez você queira saber, né? Qual é o caldo que estava ali para surgir uma lei que regulamente a profissão? A gente sabe que década de 60, início ali, 60, 61, 62, o país veio de um governo Jânio Quadros, que renunciou, o João Goulart, mais conhecido como Jango, assumiu um governo que, qual era a marca dele? Burocracia excessiva, corrupção, inércia decisória. Esses são os 3 focos do governo João Goulart. Além do que, ele estava tentando promover as ditas reformas de base, que aí não cabe no nosso assunto aqui, quem estudar a história vai se aprofundar no que o Jango queria. Né? Qual era a ideia dele? Então, vamos ter um governo mais voltado ao social, um governo, vamos dizer, mais socialista, um governo mais à esquerda. Nesse ambiente extremamente burocrático, um governo ineficiente, vêm os psicólogos e fomentam a promulgação dessa lei. Né? Naquela época, qual era o panorama do governo? Antes do Jango, o único, vamos dizer, mecanismo de troca que existia para a política era: eu vou me candidatar a alguma coisa, então um ministério vai para o partido tal, que me apoia. As empresas estatais eram blindadas feito a isso. O Jango inaugurou esse processo, né, que vem perdurando no Brasil até hoje, que o Estado é um cabide de emprego. Né, o Estado é o grande provedor e emprega todo mundo, os apaniguados vêm ao Estado e conseguem o seu carguinho. A psicologia é regulamentada nesse ambiente, nessa história. E aí vem, em 64, governo militar. 31 de março, estoura a Revolução, a ditadura militar é instalada. O primeiro presidente, quem foi? Castelo Branco. Castelo Branco era um legalista, era tido até nos meios militares como um moderador, não queria muito saber de tortura, de todo o panorama que a gente ouviu e vem vendo as pessoas falarem sobre a ditadura militar. Dessa história toda, né, naquela época havia uma censura, vamos dizer assim, a revolucionária, aquela que não estava no papel, uma censura da própria imprensa, em que os militares mandavam um recadinho para a redação do jornal, para a redação de um periódico, dizendo o que poderia e o que não poderia ser publicado. E já existia, vamos dizer assim, uma censura das diversões públicas. Essa já desde 1945, do governo Getúlio Vargas, estava presente na lei existente e vigente à época. Então, dentro desse panorama, qual é a pregação que os líderes aí da psicologia, em especial os que saíram do comando do Conselho Federal, vinham colocando que a lei da psicologia foi formulada no período militar, porque é uma lei defasada. Não, a lei da psicologia, 419, foi formatada nesse governo João Goulart. Né? Um governo mais voltado à esquerda, um governo onde o presidente estatizava tudo, chegou a encampar algumas empresas, algumas refinarias particulares de petróleo que existiam. Então é importante ressaltar isso. Essa profissão veio regulamentada neste caldo cultural. Esse é o primeiro aspecto que eu quero trazer à tona, um pouco mais de luz, um pouco mais de verdade contra o discurso oficial. Bacana, bacana. Isso é muito legal porque, além de falar da lei, a Lei 4.119 de 1962, do dia 27 de agosto, existem alguns itens que a gente pode complementar um pouco. O primeiro é a função privativa do psicólogo em relação a alguns itens. O artigo 13, se não me engano, dessa lei, ele coloca muito claramente que a função privativa do psicólogo é a utilização de métodos e técnicas psicológicas para algumas finalidades. Então, quando hoje nós utilizamos testes psicológicos para avaliar alguém,
por exemplo, para a seleção profissional, para a orientação profissional, para alguma avaliação nesse sentido, o teste psicológico é um instrumento privativo do psicólogo. O Jango não gostava muito disso. Ele não queria que essa parte da lei fosse aprovada, ele não queria que esse fosse o texto original. Só que ele perdeu. Esse foi o entendimento legislativo. Portanto, desde 27 de agosto de 1962, a avaliação psicológica feita por testagem psicológica, ela é privativa do psicólogo. Bom salientar o seguinte: quando nós falamos de psicologia como um todo, as pessoas têm grande confusão em relação ao termo psicólogo e psicotecnicista ou psicotécnico. Antes do dia 27 de agosto de 1962, havia o profissional psicotécnico. Ele fazia avaliações psicotécnicas para alguns cargos em alguns setores. A partir desse dia, esse profissional é convidado a fazer parte do que se chama de psicólogo. Então é um erro simples, é um erro ingênuo, muitas vezes dá por desconhecimento, achar que nós fazemos, por exemplo, avaliação psicotécnica, nós fazemos avaliação psicológica. Outra coisa que é bastante salutar lembrar é que o dia do psicólogo é o dia 27 de agosto de 62, que é o dia onde essa lei ela vem à tela, ela é sancionada pelo João Goulart. E quando o Alain coloca sobre esse zeitgeist, essa atmosfera, que vigorava a época, é muito importante, porque depois dessa lei, então todos nós já temos claro a situação que a psicologia é uma profissão regulamentada no Brasil. Depois dessa lei, nós passamos algum tempo sem uma instância deliberativa própria. Nós éramos, logo no início, meio que orientados, fiscalizados, disciplinados por outras instâncias. Uma delas era o próprio MEC, que funcionava como um grande orientador dos profissionais. Mas depois de algum tempo isso acabou. Nós temos o Ministério do Trabalho, uma entidade maior na psicologia, uma entidade que serve para diversas finalidades. Eu gostaria, por favor, Alain, você pode nos falar um pouquinho sobre a lei do conselho, como é que funciona, de onde surge? Sim, só para lembrar, assim, a 419 regulamentou a profissão, e aí veio o decreto lá em janeiro de 64. Nesse período de 64 até a regulamentação, vamos dizer, a promulgação da 5766 de 71, os psicólogos eram ali geridos, vamos dizer assim, entre aspas, pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, e pelo Ministério do Trabalho. Quer dizer, a vinculação era direta. Aí vem, lá em 1971, 20 de dezembro de 1971, a lei que cria o Conselho Federal de Psicologia e alguns conselhos regionais de psicologia, né, a 5766 de 71. Posteriormente, regulamentada pelo decreto 79822, de 17 de junho de 1977. O clima aqui já é nítido, já é bem diferente, né? Eram tempos de AI-5, eram tempos onde a Câmara praticava censura de jornais, de periódicos, eram tempos de sequestros, os famosos sequestros políticos, vamos dizer assim, eles sequestravam embaixadores estrangeiros, cônsules, e dentro disso tentavam trocar pelos presos políticos e enviar para fora do país. Notadamente, esses presos políticos foram lá para a Argélia, Chile e Paris, né, os três polos receptores. Então o clima era um pouco de censura, muita censura, os tempos da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, cuja uma das integrantes hoje é presidente do país, né, era quase um partido ilegal. Eram tempos aí, 1970, 74, anticandidatura de Ulisses Guimarães, Barbosa Lima Sobrinho, o pacote de abril de 1977, enfim, os anos tumultuados. Mesmo nesse clima todo de censura, de sequestro, bomba explodindo, atentado, acusação de tortura de um lado, enfim, toda essa convulsão que existia no país, os militares regulamentaram a Lei 5766 de 71.
né? Mas quem é que formatou essa lei? Quem é que fez essa lei? Saiu da cabeça de um iluminado? O Médici foi lá e disse, não, vamos regulamentar o Conselho? Não. Em março de 71, São Paulo, na cidade universitária, se reuniram Associação Brasileira de Psicólogos, Associação Profissional de Psicólogos de São Paulo, Sociedade de Psicologia de São Paulo, Sociedade Mineira de Psicologia, Sociedade de Psicologia do Distrito Federal, e foram debater a questão da formação, a questão da profissão em si, e isso culminou com uma proposta de lei enviado à Câmara dos Deputados, entregue a algum deputado, para posterior aprovação. Lógico, você vê aí, em março de 71 os psicólogos se reúnem, em dezembro de 71 o governo regulamenta, promulga a lei. Então foi um período, um ano praticamente, um período curto legislativo para aprovação de uma lei. Após aprovada essa lei, o que fizeram esses psicólogos? Estavam reunidos, fizeram uma moção de apoio, de agradecimento à Sociedade de Psicologia do Distrito Federal, pelo próprio empenho que ela teve na aprovação da lei. E aí o irônico da história é que hoje eles são o grupo dominante, totalmente ao contrário, né, do que eles fizeram. Esse grupo de psicólogos faz uma moção também ao senador Franco Montoro, depois, posteriormente, foi governador de São Paulo e fundador do PSDB. A visão foi diametral oposta aí. Tinha um psicólogo, um deputado psicólogo, o Clóvis Stenzel, também agradeceram, e o Simval Guazelli, que era deputado do Rio Grande do Sul, pelos esforços, pelo envolvimento desse pessoal na aprovação da própria lei de criação dos conselhos. Aí, formulado, criado o Conselho, a lei, né, 71, em 1973, a primeira plenária do Conselho é instalada, ou seja, é eleita por representantes dessas entidades todas, das sociedades, associações de psicólogos, e aí vem o problema da representatividade. 38 psicólogos elegem um plenário, o primeiro plenário do Conselho Federal. Na época, 73, devia ter aí 8, 9, 10 mil psicólogos. 38 elegem um conselho e passam a funcionar, né, como órgão regulamentador da profissão. Bom, em 74, o Conselho Federal de Psicologia, já instalado, já constituído, elabora um anteprojeto de regulamentação da lei que vai passar um tempo, né, vai aí 3, 4 anos, encaminha ao Ministério do Trabalho e esse, posteriormente, vai encaminhar pelas instâncias legais e vai redundar no decreto 79822 de 77, que regulamenta a lei que criou. Então, essa lei 5766, respeitando a legislação, né, toda a legislação da época, e o povo diz que não, mas ela é extremamente atual porque está condizente, harmônica, né, com a Constituição Federal de 88. As leis atuais recepcionaram essa lei tranquilamente, por quê? Porque ela possui uma estrutura federativa, se atém ao cumprimento da função institucional e jurídica do papel do Conselho, que é o que deve se ater à lei, nada mais do que isso. Né? Então, prevê... Eu tenho aqui uma pergunta, desculpa te interromper, duas perguntas, na verdade. A primeira que chegou agora, eles estão pedindo para que você explique um pouquinho a diferença entre uma lei e um decreto-lei. A lei, por exemplo, 4.119, ela nasce em 62. Já o decreto-lei, ele vem em 64. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é uma pergunta que colocam a mim, eu respondo, e agora eu coloco a você. Tendo em vista que um dos conteúdos de argumentação dos psicólogos em geral é que esta lei, a 5766, que cria o Conselho Federal de Psicologia, é uma lei que ela vem à luz social no momento de ditadura, é possível encontrar no conteúdo legislativo algo sobre cerceação de voz, algo sobre limitação de conteúdos que o psicólogo possa ter, algo realmente fruto da ditadura ou não? Essa é uma lei harmônica. São essas duas perguntas. Tá. Então, assim, só para terminar o raciocínio, né? Aquilo que eu disse, a lei é harmônica. A lei foi constituída, foi promulgada à época da Constituição
da época, que era a Constituição de 1967, e depois os adendos que vieram, as emendas que colocaram, e na Constituição de 68 ela é recepcionada plenamente. Por quê? Porque a lei possui a estrutura federativa, respeita a estrutura federativa, se atém ao que deve ter uma lei, ou seja, ela prevê a função primordial do Conselho Federal e dos conselhos regionais, que é o quê? Orientação e fiscalização da profissão. Não precisa mais disso, ela não vai descer em detalhes do que é uma orientação, do que é uma fiscalização, do que deve fazer um conselheiro, por exemplo. Isso é papel já do decreto. O decreto que regulamenta vai organizar o funcionamento orgânico, vamos dizer, da lei. Então esse discurso oficial aí, que a lei foi elaborada no período militar e por isso está defasada, ele não se sustenta. Quem organizou, quem vamos dizer, formatou a lei e deu todos os parâmetros foram os psicólogos reunidos. Foram eles que propuseram a lei foi aprovada por um governo legalmente, não importa se ele era ditadura, era esquerdista ou era anarquista, a lei seguiu os trâmites originais do processo previsto, do processo legislativo. Então, o critério de validade que tenta alegar, a lei foi promulgada na ditadura, então não é válida. Então nós teríamos que revogar a 419, porque ela foi aprovada num período de um governo que não tinha representatividade, uma bagunça burocrática, tanto que a 419, alguns estudiosos apontam que ela tem falha no processo legislativo, já prescreveu o fato, não tem por que revolver a história, mas ele furou alguns processos, alguns trâmites legislativos que faz com que uma lei não tenha validade. Então aí já começa uma discussão grande. Só porque foi aprovada numa ditadura e por um militar, isso não quer dizer nada porque foi o psicólogo que organizou. Um dos pontos que a grande crítica que ocorre, e aí tem talvez um ranço da época, é a questão da eleição indireta para o Conselho Federal através da Assembleia dos Delegados Regionais. Pode-se entender como um certo resquício da ditadura, porque não permite eleição direta para o Conselho Federal, enfim. Mas para mudar isso é só uma redação. Você muda o artigo, faz um adendo na lei e pronto, resolve o problema. Você não tem que fazer um novo projeto porque um artigo enseja questões da ditadura. E aí a minha crítica já inicial ao PL 4364, que é a instituição de uma nova ditadura. Então, não sei se eu respondi a primeira pergunta. Acredito que, por mim, totalmente respondido. Dá para concluir que a lei não é uma lei que vai na esteira de um pensamento ditatorial, e sim vai na esteira do pensamento que nós temos hoje, um pensamento democrático. Sim. E a segunda diferenciação de decreto e lei é exatamente aquilo que eu falei. O decreto vai regulamentar a questão orgânica do funcionamento da lei. Vai dizer lá quantos conselheiros, o que faz, o que deixa de fazer. Perfeito. Temos então nesse espaço cronológico, nós temos uma lei de 62, que regulamenta o psicólogo no Brasil, a profissão de psicólogo. Depois de 9 anos, nós temos a 5766 de 71, que cria o Conselho Federal de Psicologia e dá outras providências. Esse é o caput original da lei. E os conselhos regionais, Alan? Quem cria os conselhos regionais e quais são as funções? A 5766 cria os regionais. Na época, acho que eram 6 ou 7 regionais, se eu não me engano, isso já me fugiu, mas eram 6 ou 7 regionais, e aí a lei diz, né, criem-se quantos forem necessários. A lei não prevê, tem que criar 20, tem que criar 2. Ela deixa aberto para a própria autarquia se organizar, e aí vem o decreto e diz isso. Né? Vão se criando os conselhos tantos quantos forem as unidades da federação. A própria lei cria o federal e os regionais. Certo, bacana. Esse